Fala, estudantes, beleza? Eu sou o Klaus e hoje a aula é sobre o movimento retilíneo uniforme. Então já vai se preparando, deixa o like no vídeo e vem comigo. Então, galera, na última aula a gente falou sobre inércia. A gente falou sobre a primeira lei de Newton, que prega que se a soma de forças, a resultante de forças sobre um corpo, for nula, o corpo vai se mover em linha reta com velocidade constante ou vai se manter parado. O estudo dos corpos parados, a estática, ela não é tão interessante para a gente nesse momento. No futuro a gente vai estudar um pouco melhor, com mais calma, quando a gente souber um pouco mais sobre movimentos circulares, esse tipo de coisa. Então, por enquanto, a gente só vai estudar o MRU, o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é caracterizado por um corpo que se move em linha reta e com velocidade constante. Essas são as duas coisas que definem um movimento retilíneo uniforme. A resultante, como a gente já falou no começo e na aula de inércia, tem que ser igual a zero. E a gente sabe já das primeiras aulas de cinemática que quando a velocidade é constante, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, nesse caso, a gente vai chamar simplesmente de velocidade. Opa, galera, uma dica para vocês antes da gente continuar o vídeo. Quando vocês forem aprender movimento retilíneo uniforme e quando vocês forem aprender inércia, aprendam um ao lado do outro. É muito importante porque essas duas matérias se conversam. Elas falam muito uma com a outra porque elas são extremamente interligadas. Já aconteceu de eu ver exercícios de dinâmica, exercícios de inércia, que podiam ser resolvidos com soma de vetores, fazendo os cálculos de força, tudo bonitinho. Isso ia levar por volta de 3 minutos, que é o tempo médio de uma questão de vestibular, mas seria muito mais fácil e muito mais rápido se você lesse o enunciado e se lembrasse de movimento retilíneo uniforme, porque no enunciado era dito claramente que o corpo tinha velocidade constante, e velocidade constante indica sempre resultante igual a zero. E essa era, de fato, uma das opções da questão. Era uma das alternativas e, obviamente, a alternativa correta. Então, se você soubesse de movimento retilíneo uniforme, se você soubesse que velocidade constante é igual necessariamente a resultante nula, você já conseguia resolver em aproximadamente 10 a 15 segundos a questão e você ganhava 3 minutos na hora da prova. Tá certo? Muito obrigado, bom vídeo para vocês. Tá bom? Bom, então eu quero mostrar para vocês como funciona a equação do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, no MRU, a gente tem uma equação extremamente importante. Ao contrário de outros tipos de movimento, que a gente tem 2 ou 3 equações, essa aqui só tem uma equação, tá certo? Que é derivada da nossa fórmula de velocidade média. Lembrando, aqui a velocidade média é igual a instantânea. Então a gente pode escrever Vm como ΔS sobre ΔT, tá certo? E lembra que eu falei para vocês que delta é final menos inicial? Então a gente pode expandir esse ΔS para posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Reescrevendo, a gente substitui esse Vm por V, SF menos SI sobre TF menos TI. Aqui a gente vai fazer uma coisa muito importante. A gente vai tirar fora esse TI, porque a gente vai falar que TI, o tempo inicial, é igual a 0 segundos. E subtrair por 0 não traz nada de novo. E eu vou substituir o F, ele vai embora, tá? Então vai ser S menos o I, eu vou chamar de 0. S0 sobre T. Então, o que eu estou dizendo é que a velocidade é igual a posição menos a posição inicial, posição 0, sobre T. É importante frisar, esse 0 não é numérico, tá? Ele só indica que é inicial. Se vocês quiserem manter I, pode manter para facilitar. Eu vou utilizar 0 nas fórmulas, ok?
que eu posso fazer a partir daqui? Eu vou pegar esse t e multiplicar no v. Então, eu vou ter que vt é igual a S menos S0. V vezes o t é igual a S menos S0. Para deixar só a posição final do corpo, eu vou falar que S é igual a S0 passa somando, mais V vezes o t. Essa é a equação mais importante do movimento retilíneo uniforme. Tá certo, galera? Como é que a gente interpreta isso? A gente vai falar que a posição a ser alcançada pelo corpo é igual a uma posição inicial mais o valor da velocidade com o qual o corpo move vezes o tempo que ele levou nesse percurso. Tá? A gente já vai entender aqui no gráfico como isso funciona. Bom, aqui eu tenho um plano cartesiano, ok? E eu vou fazer no mesmo plano cartesiano dois gráficos diferentes. O azul vai ser o gráfico de velocidade em função do tempo, e o vermelho vai ser do espaço em função do tempo, ok? Bom, a gente já falou que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Se ela é constante, ela não varia em função do tempo, correto? E se ela não varia, o valor dela é igual em qualquer momento que eu olhar. Isso significa que a velocidade é uma linha reta, ok? O espaço, por sua vez, ele não necessariamente vai ser uma linha reta formando 90 graus, vai ser uma linha reta paralela. O espaço vai variar de acordo com o tempo. Mas, se vocês olharem essa equação aqui, vocês vão ver que o espaço ele vai variar de uma forma constante. Ó, isso daqui é uma constante, a velocidade é uma constante. O tempo, a cada 1 segundo, ele vai andar um determinado espaço, certo? Ele vai alterar uma determinada posição. E essa taxa é fixa, e é por isso que é uma equação de primeiro grau, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma linha reta, mas inclinada, tá? Essa inclinação é o que me indica a variação do espaço em função do tempo, tá bom? Coisas que eu quero que vocês notem. A primeira delas é a seguinte. Aqui eu não botei no ponto zero. Eu botei num ponto qualquer no eixo Y, tá certo? Esse ponto qualquer no eixo Y vai ser o meu S0. Vai ser a posição do corpo no momento em que eu começar a medir. Essa posição pode coincidir com zero, como pode não coincidir. Se a gente tomar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que está viajando numa estrada e ela para num posto para, enfim, abastecer, comer alguma coisa. O zero está na casa dela, a posição final que ela quer chegar está no centro da cidade para a qual ela está viajando, e esse S0 vai ser o posto. O posto não está no zero, o posto já é um pouco mais avançado, e a partir dele a gente começa a contar a velocidade, por exemplo, ok? Então esse S0 pode coincidir com o ponto zero, mas pode ser qualquer número, inclusive um número negativo, tá certo? E outra coisa que eu quero frisar para vocês é o seguinte, aqui a gente vai ter um ângulo θ. Esse ângulo θ, a tangente dele vai ser igual à velocidade do corpo, tá ok?
E, galera, por enquanto é isso sobre o movimento retilíneo uniforme. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam, já deixa o curtir, compartilha com seus amigos, façam vários exercícios sobre isso. É uma matéria de extrema importância. E eu acho que eu vejo vocês na próxima. Um abraço e tchau.